os teus servos reunidos em sagrada união, sobre a cruz são congregados, buscam teu perdão. Nossas mãos a ti erguemos, ouve-nos, Senhor, guia toda a nossa vida, Deus e Salvador. Muitas línguas cá falamos, creio na dispersão, mas o teu amor nos une, dá-nos comunhão. Os idosos como os jovens queres congregar, nosso Salvador bendito, vem-nos abençoar. Este mundo em seus mistérios mostra o teu poder, mas a paz jamais o mundo pode conceder. Vera paz e vera graça há em ti, Senhor, sara os corações aflitos pelo teu amor. Vem, prepara o teu rebanho, vem, ó bom pastor, para que, servindo ao mundo, pregue o teu amor. Dá-nos ânimo e firmeza, dá-nos fé, Jesus, ilumina nossa vida pela tua luz. Amém. Olá, tudo bem com você? Estamos iniciando o nosso programa Sintonia com a Alma, um programa que nos convida a refletir na palavra de Deus, escutar boas músicas, meditar, acolher esta palavra para que nós nos tornemos ouvintes e praticantes dela. Você é muito bem-vindo, bem-vinda, onde quer que você esteja, nós estamos em sintonia, porque nós cremos que quando nos reunimos em torno da palavra de Deus, o Espírito Santo nos fortalece, ele nos une, e assim nós podemos estar fortalecidos pela palavra de Deus. Então, tenhamos esse tempo abençoado. Já fomos acolhidos pelo hino cantado pelo amigo Rafael, que nos acolheu com esse hino, e vamos ouvir agora o próximo hino, e assim também meditar e refletir na palavra cantada. Alegria, vem, alumia treva e mal com tua luz. Mesmo que aflitos, somos benditos só por sermos teus, Jesus. A nossa vida foi redimida, a ti olhamos
salvos e a salvo estamos da própria morte. Aleluia. Em ti confiamos, refúgio achamos em tua graça que nos enlaça agora e sempre. Aleluia. Contigo estamos, não receamos mundo, inferno, morte ou mal. Tu os venceste, na cruz morreste, teu amor é perenal. Assim te honramos, glorificamos teu nome santo com nosso canto em alegria. Aleluia. Vida gloriosa e jubilosa, ó Deus clemente, onipotente, em ti teremos. Aleluia. Aqui na Paróquia dos Apóstolos, nós estamos nesses últimos domingos, últimos finais de semana, refletindo sobre o tema generosamente, porque nós estamos nos preparando para o culto de ação de graças, que vai acontecer no dia 5 de outubro, que um pouco mais adiante irei falar melhor sobre esse culto e esse dia de ação de graças. Mas nós estamos refletindo sobre o tema generosidade e generosamente partiu de uma reflexão, que foi a primeira reflexão que nós fizemos em cultos, em Romanos 12, onde o apóstolo Paulo fala de que a nossa mente precisa ser renovada. E naquele estudo, naquela reflexão, eu trouxe essa ideia de que generosidade não é apenas um ato isolado, não é uma ação espontânea de maneira esporádica. Ela é sim espontânea, porém ela precisa ser fruto de um jeito de viver, de um estilo de vida. E para que ela se torne um estilo de vida, nossa mente precisa ser renovada, nossa mente precisa ser reimpintada, ser transformada, novos conceitos, novos olhares, a partir da ação do Espírito Santo, que nos faz entender que viver de maneira generosa é muito melhor do que viver de uma forma movida pela escassez, pelo medo, pela insegurança, em reter, em acumular, porque a generosidade nos liberta. E para isso a nossa mente precisa passar por uma transformação. Afinal, nós somos frutos também de muitas crenças, de muitos ensinamentos que ao longo dos anos nos ensinaram de que a gente precisa reter, a gente precisa guardar, a gente precisa acumular para que a gente seja feliz e tenha segurança. No segundo domingo, no segundo final de semana, nós refletimos a partir da parábola, ou melhor, da narrativa da multiplicação dos pães, onde Jesus, ele confronta os discípulos diante de uma situação onde estavam reunidos uma multidão. O texto conta 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, então se imagina que talvez mais de 10.000 pessoas naquele lugar estariam ali reunidas. E aí Jesus se depara com um problema logístico, esse pessoal está com fome, ou Jesus despede essa multidão para que eles retornem para casa, ou eles permanecem ali e eles vivenciam uma experiência renovada e também de ação sobrenatural, mas também de partilha. E aí nós somos lembrados de que quando nós partilhamos, quando nós sabemos entregar também a nossa vida, aquilo que nós temos, aquilo que nós somos para Deus,
e partilhamos isso com o próximo, a multiplicação acontece. E bênçãos são multiplicadas, e pessoas são alcançadas, e por isso a generosidade é também uma expressão de partilha. A generosidade nos ensina de que quando eu retenho, não acontece multiplicação, mas quando eu entrego, as coisas multiplicam. Assim como aquele menino que entregou 2 pães e 5 peixinhos e uma multidão foi alimentada, porque houve entrega, houve partilha, houve ação de Deus, o milagre de transformar corações fechados em corações abertos. E dentro então dessa série, hoje eu quero trazer, aí sim, uma parábola que Jesus conta no Evangelho de Lucas, que é muito interessante dentro dessa linha que, como eu mencionei, do tema generosidade. Eu leio então a palavra de Deus, conforme está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versos 13 seguintes. Um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, mande o meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai nos deixou. Jesus disse: Homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedades entre vocês? E continuou dizendo a todos: Preste atenção, tenha cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Então Jesus contou a seguinte parábola: As terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar toda esta colheita. O que é que eu vou fazer? Ah, já sei, disse para si mesmo. Vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas, junto com tudo o que tenho. Então direi a mim mesmo: homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora, descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: seu tolo, esta noite você vai morrer. Aí quem ficará com tudo que você guardou? Jesus concluiu: isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. Interessante que esta parábola, ela nasce a partir de um diálogo, ou melhor ainda, de uma pergunta. Um certo homem chega e pergunta para Jesus: olha, o senhor pode ir lá falar com o meu irmão sobre a questão da herança, porque eu preciso, também que isso seja repartido? E aí Jesus disse: mas a mim não me foi dado esse direito de repartir. Ou seja, Jesus não entra no quesito jurídico. Jesus não está ali para ser um juiz e dizer quem tem direito, quem não tem direito, qual é a porcentagem para um e para outro. Não, Jesus quer ir além. Jesus quer mostrar, na verdade, algo que é muito mais do que bens que precisam ser repartidos. Enquanto o homem falava de herança, enquanto ele falava de bens, enquanto ele falava de dividir os seus bens, Jesus estava falando sobre outros valores. Jesus queria falar sobre a vida, Jesus queria falar sobre aquilo que de fato é importante, Jesus queria falar sobre o ser. O homem falava sobre o ter, Jesus queria falar sobre o ser. E aqui está a primeira virada que Jesus dá nesse diálogo. Enquanto o homem estava preocupado em ter, Jesus queria mostrar que o mais importante do que ter é ser. Nós crescemos com a ideia de que sempre precisamos ter. Eu cresci sempre com essa ideia e provavelmente você também. A gente tem esse olhar de que quantidade nos define. Hoje, na era das redes sociais, as pessoas dizem assim: eu tenho tanto X de seguidores. E parece que aqueles que têm mais seguidores
são então os influencers, são aqueles que estão em destaques. Ah, eu tenho muita coisa, eu tenho muitos bens. E aí então eu sou reconhecido como uma pessoa, quem sabe, mais talentosa, mais inteligente. A gente acumula diplomas, a gente acumula títulos e a gente define de que quem mora em certos bairros vale mais do que aqueles que moram em outros bairros. A gente define que o tipo de carro que você tem faz você ser a pessoa mais importante do que aquele que não tem ou a marca do carro seja inferior. Ou seja, nós crescemos com essa ideia de que ter nos define. O ter nos faz ser uma pessoa respeitada, aceita e até amada. Mas Jesus, ele inverte essa ordem. Na verdade, Jesus nos aponta aquilo para que é verdadeiro, porque essa questão de ter é muito ilusório. É uma ilusão achar de que a gente pode construir a nossa vida sempre a partir do ter e esquecer o ser. Por isso a gente vê tanta gente correndo atrás, de bens, de recursos, de títulos, de diplomas, e elas correm com aquela ânsia de quererem ser alguém, mas ser no sentido de ter. E aí a parábola que Jesus conta vai nessa direção, porque Jesus começa essa parábola dizendo, olha, havia um homem muito rico que ele teve uma grande colheita. Ou seja, a colheita que ele teve foi transbordante. O homem então pensou o seguinte, como agora eu posso reter mais? Como eu posso agora guardar mais? Se eu já tenho depósitos, mas a colheita de cereais foram maiores, como eu vou guardar isso? E aí ele pensa consigo mesmo, vou construir um celeiro maior. E é interessante a linguagem que ele usa, talvez você passou batido, mas ele diz assim, vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas, junto com tudo o que tenho. Então direi a mim mesmo, homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Vocês perceberam o pronome meu, eu? É o monólogo do ego, é o monólogo do eu tenho, eu vou construir, eu vou fazer, eu agora vou descansar, eu agora vou comer, eu agora vou beber e me alegrar. Sempre de novo voltado para si mesmo. Então, ele tem uma grande colheita, uma abundância, mas ele pensa somente em si mesmo. Ele não pensa em Deus, ele não pensa no outro, ele não pensa na comunidade. Não existe essa ideia de partilha, não existe essa ideia de que através dessa abundância ele possa abençoar outras pessoas. Não, ele pensa apenas em si mesmo. Ele quer guardar para que ele então descanse, coma, beba e alegre-se. Mas toda essa ideia voltada para si mesmo. É o monólogo do ego. E aí Jesus diz, homem, você é um insensato. Aqui na minha versão até diz, você é um tolo. Isso é tolice pensar dessa forma. E aí eu fiquei pensando, nós somos tolos. Quantas vezes nós pensamos assim? Quantas vezes eu me deparei pensando nessa direção? Eu vou guardar, eu quero, é meu, eu tenho. Sempre com essa ideia pessoal, egoísta, do meu ego. E isso é muito comum, isso até é aplaudido. Isso muitas vezes é valorizado na sociedade em que vivemos. Por isso a gente não estranha isso. A gente até estranha a palavra de Jesus. A gente estranha Jesus dizer que é necessário partilhar. A gente não estranha a atitude desse homem. A atitude desse homem é a mais normal, é a básica, é o que nós temos como padrão. Por isso Jesus chama de tolice. Jesus diz, isso é tolice. Então, nós vivemos uma grande tolice.
enquanto pessoas, enquanto sociedade, porque essas têm sido as marcas, né, do nosso viver. Nós construímos, nós guardamos, nós seguramos e nós pensamos apenas a partir do nosso umbigo. A insensatez desse homem também se dá porque ele acha que com isso ele está guardando a vida. Ele não está apenas guardando os cereais. Ele acha que com isso, porque agora ele tem muito, ele pode controlar a sua vida. Ele diz, agora eu vou descansar, agora eu vou comer, agora eu vou beber, vou me alegrar e vou passar muitos anos. Percebam a ideia? Percebam como esse homem, na parábola, está tão fechado na ideia de que se ele tem, ele está com a vida garantida. Que se ele tem, então ele vai viver por muitos anos. Ou seja, ele não só quer guardar os cereais no depósito, mas ele quer colocar a sua vida no depósito. Ele quer fechar a sua vida no celeiro. E ele acha que é isso que lhe dá a garantia e dá a possibilidade dele, então, entender que agora ele tem o controle sobre os anos da sua vida. Martin Heidegger, um filósofo alemão, que escreveu um livro, Ser e Tempo, ele tem uma expressão filosófica que eu achei muito interessante. Ele diz, nós somos seres para a morte. Isso até em primeiro momento nos assusta, né? Seres para a morte. E ele, em poucas palavras, resumindo, ele diz assim, nós somos seres que fomos criados e que todo o nosso corpo está morrendo. As células estão morrendo. E que a morte é inevitável. E ele diz, por a morte ser algo inevitável, a gente precisa aprender a viver com ela. E aí Heidegger vai dizendo de que a morte pode ser a nossa grande companheira para nos ensinar a viver o presente. Esse homem aqui não contava com a possibilidade da morte. Ele achou que por ele ter um celeiro abarrotado, por ter um celeiro agora cheio, ele tinha garantia da vida. Ele achava que teria os anos. E por isso Deus diz, hoje mesmo, esta noite, você vai morrer. E a pergunta é, e aí? Quem ficará com tudo o que você guardou? E aí? Ficará com quem? Nessa parábola, Jesus está mostrando para nós de que essa segurança que a gente coloca tanto nas coisas, nos recursos, nos bens, no dinheiro, pode ser uma grande ilusão. E Jesus está mostrando de que a gente precisa estar ciente de que a gente tem e não tem. Tem e não tem. Na verdade, o que eu tenho não é meu. A casa não é minha. A vida não é minha. Os bens não são meus. A gente é peregrino. Porque essas coisas não nos acompanham. Essas coisas não vão conosco. Essas coisas ficam. E por isso é tolice a gente se agarrar em coisas que não nos dão garantias, de coisas que não nos dão eternidade. E Jesus está apontando isso, de que é por isso que mudar essa forma de pensar, sair dessa tolice, sair dessa postura insensata e perceber que a vida, a realidade, não é essa ideia fantasiosa. De que ser não significa também não possuir. Ser não significa que agora você não possa desfrutar de recursos, desfrutar de bens, de você ter uma casa. Não significa isso, mas significa que você não é possuído por aquilo que você possui. Veja, ser não significa não ter as coisas, mas significa você não ser possuído por aquilo que você possui, por aquilo que você possui. Então, é uma relação de liberdade. Eu tenho, mas não tenho. E é tudo emprestado. Porque a vida é dádiva, a vida é presente. Para esse homem, a vida foi conquista. Para esse homem da parábola, a vida foi merecida pelo trabalho dele,
pelo celeiro dele, pela colheita dele, e ele resumiu a vida nisso. E quando a gente entende que a vida é dádiva de Deus, é presente, e que nós a recebemos diariamente por dádiva, então eu não me torno dono dela, mas eu vivo ela na perspectiva da liberdade, da gratuidade, da gratidão, da compaixão, da vivência de que aquilo que nós somos e temos é graça de Deus. E isso faz toda a diferença na nossa forma de se relacionar com as coisas e também de nos relacionar com as pessoas. Então vejam, meus queridos, quando eu falo em ser e quando Jesus aponta para o ser, Jesus não está dizendo que a gente não possa ter, mas a gente precisa entender quais são as prioridades, quem precisa estar em primeiro lugar. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as outras coisas, que seriam outras coisas? O seu trabalho, sua família, seu recurso, sua casa, enfim, todas as outras coisas serão acrescentadas. Quando essa ordem é aplicada na nossa vida, quando essa ordem é internalizada, a gente vive na perspectiva da generosidade. A gente entende que Deus é generoso e que por isso generosidade é uma expressão de um viver mais livre, de um viver mais confiante, de um viver que eu não preciso me agarrar nos depósitos, nos celeiros, mas eu posso confiar naquele que diz: eu estou contigo, eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa parábola para mim é um soco no nosso egoísmo, na nossa avareza. É um soco porque Jesus conclui dizendo: isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. Ou seja, eles juntam riquezas para si mesmos. Pode aparentar ser ricos, aos olhos do mundo serem ricos, serem poderosos, ter nome, ter recursos, mas para Deus não são ricos, porque a riqueza não se mede pelos bens. A riqueza de uma pessoa não está no ter, mas está no ser. Uma pessoa rica é uma pessoa que tem integridade. Uma pessoa rica é uma pessoa que tem caráter. Uma pessoa rica é onde ela deixa o amor, a bondade ser marcas no seu coração. Uma pessoa rica é uma pessoa generosa. O avarento, mesmo que ele tenha muitos bens, ele é pobre. Pobre de espírito, no sentido de não ter qualidade. Não é questão de quantidade, de não ter qualidade. Então, nesse tema generosidade, essa parábola me faz perguntar: onde estão os nossos celeiros? Qual é o meu celeiro? Qual é o seu celeiro? Onde nós estamos juntando as nossas riquezas? Guardando a vida, guardando ali toda a nossa esperança, guardando toda a nossa expectativa, sendo que nós não temos nem garantia se iremos acordar amanhã? E aí Jesus, interessante, Jesus até ele era irônico, né? A pergunta foi sobre herança, e aí Jesus na parábola diz: e com quem ficará esse celeiro? Com quem ficará essa grande colheita? Tanta vida passa, tanta vida sofrida, para depois outros brigarem, outros desfrutarem, outros não darem nem valor por aquilo que você tanto suou. Por isso, às vezes, a gente tem que se perguntar: vale a pena a gente ter esse estilo de vida como a gente acha que precisa ter? Ou a gente pede ao Espírito Santo que nos mostre um estilo de vida mais livre, mais generoso, voltado mais no ser, voltado mais na essência, na bondade, na misericórdia, na vivência com Deus, no viver com o próximo, de ajudar o próximo, de repartir, de confiar, de crer, de andar,
de ser um peregrino, de confiar de que os nossos dias estão nas mãos do Senhor, de confiar de que todas as coisas são dádivas de Deus, de confiar que tudo é presente, expressão do amor de Deus para nós. Pense sobre isso. E que nesse pensar o Espírito Santo te ilumine, nos ilumine, e que o Espírito Santo também, através dessa palavra, nos faça perceber quais são as nossas tolices e que a gente precisa sair dessas tolices e aprender a viver na graça, na bondade, no ser de Deus e em Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Se sou cristão, se Cristo deu-me o seu perdão, há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação. Meu Cristo veio para nos remir, o homem todo sem dividir. Não há alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. Há muita fome em meu país, há tanta gente que é infeliz, há criancinhas que vão morrer, há tantos velhos a padecer. Milhões não sabem como escrever, milhões de olhos não sabem ler, nas trevas vivem sem perceber que são escravos de outro ser. Mas o Cristo veio para nos remir, o homem todo sem dividir. Não há só alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. Aos poderosos eu vou pregar, aos homens ricos vou proclamar que a injustiça é contra Deus, é vil, mistéria, insulta os céus. Meu Cristo veio para nos remir, o homem todo sem dividir. Não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. Meu Cristo veio para nos remir, o homem todo sem dividir. Não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. Hoje à noite nós teremos o nosso encontro de espiritualidade e música, às 19 horas, aqui na Comunidade dos Apóstolos. Se você está em Joinville, você é muito bem-vindo, bem-vinda a estar conosco e celebrar esse tempo de oração, de contemplação, e que o Espírito também acalme o nosso coração, que por vezes está tão agitado, para a gente começar uma semana abençoada. E eu quero convidar você para o nosso culto de ação de graças, como mencionei antes, que vai acontecer no dia 5 de outubro. No culto de ação de graças, é um culto de gratidão, é um culto onde a gente quer reconhecer as bênçãos que Deus tem nos dado.
Claro que nós podemos fazer isso em todo o tempo, em todo lugar, em outros cultos também, mas a gente tem isso como uma marca, como ser um culto diferenciado, um culto onde a gente é lembrado dessa gratidão que precisa ser exercida. E estará conosco o pastor Werner Kiefer, que por muitos anos foi pastor da nossa paróquia, e ele estará conosco participando desse culto. E um dos momentos também do culto de ação de graças é que a gente tem uma forma de gratidão pela oferta, onde você é convidado a ofertar de maneira espontânea, generosa, né, sem pressão nenhuma, mas que desde já estamos distribuindo esse envelope para que você possa, através desse envelope, colocar aqui a sua oferta, uma oferta generosa, uma oferta de gratidão, uma oferta que expresse também aquilo que você tem recebido, né? Em lugares assim rurais, na colônia, esse culto de ação de graças tem muito a ver com os produtos da terra, né? Então eles produziam seus produtos, traziam no culto, decoravam inclusive o altar com hortaliças, legumes, até com animais, assim, para expressar essa gratidão a Deus. Mas como nós estamos num contexto urbano, né, onde nós trabalhamos, temos salários, temos recursos, então a questão financeira é um dos jeitos de agradecer. Não é o único, com certeza, há muitas formas de você ofertar, né, o seu tempo, os seus recursos que não sejam só financeiros, mas a questão financeira é uma delas. Então, se você deseja trazer isso como uma expressão de gratidão, tem esse envelope. Nós estamos colocando como alvo alcançar R$8.000 para os trabalhos missionários, que nós queremos apoiar nos mais diversos contextos da nossa igreja, desde lá ao norte até o sul do país, onde há comunidades com projetos sociais, projetos comunitários, projetos missionários, que vão ao encontro de crianças, de jovens, de homens, mulheres, de idosos, e porque nós entendemos que a missão é essa expressão também de levar o Evangelho e de viver o Evangelho. Então, de tudo que nós arrecadarmos, 8.000 serão destinados para projetos missionários. O que for além de 8.000, nós vamos dividir em 80% para a comunidade dos apóstolos e 20% para a comunidade do apóstolo Pedro, que são as duas comunidades da paróquia, para que elas realizem os seus trabalhos comunitários. Ok? Então, fique ciente de que a sua oferta terá esse destino, né, conforme eu mencionei há pouco. Ok? Você pode, se você não pode vir no dia 5, você pode trazer isso durante a semana. Enfim, veja como isso fica melhor, ore por isso, né? Pense sobre isso e tenha sempre em mente a partir dessa temática de generosidade que nós estamos trabalhando nesses finais de semana. Tá bom? Quero convidá-los então para uma palavra de oração, assim mesmo você está, onde quer que você esteja. Se você puder, feche os seus olhos e vamos orar juntos, agradecendo e louvando ao Senhor. Obrigado, Deus, porque Tu és um Deus generoso. Tu nos concedes vida e bênçãos todos os dias. A saúde, a oportunidade de acordar, de trabalhar, de ter pessoas conosco, amigos, familiares, de ter alimentos, enfim, são tantas bênçãos, Senhor. E tudo isso é expressão de dádiva, nada é nosso, tudo é presente. E nós queremos entender isso de uma forma espiritual, de uma forma profunda. E expressar também isso em gratidão, abençoando outras pessoas, ajudando com os nossos recursos a Tua igreja, a Tua obra e ajudando pessoas que de alguma forma precisam. Ensina-nos, coloque no nosso coração essa generosidade, essa expressão de amor. Que a Tua mão também esteja sobre aqueles que estão enfermos, que estão passando por momentos difíceis, sejam eles pessoais, familiares. Intercedemos pelo nosso país, pela paz entre os povos. Enfim, intercedemos para que a Tua palavra nos transforme e nos torne cada vez mais parecidos com Jesus. E tudo mais nós entregamos conforme as palavras que Tu nos ensinaste.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. E que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor conserve o seu coração com paz, com alegria, que onde quer que você coloque os teus pés, que a bênção do Senhor te acompanhe. Então, um abençoado dia, uma abençoada semana. Se você puder, venha hoje à noite aqui na Comunidade dos Apóstolos, ou então nos veremos no próximo domingo, dia 5, no culto de ação de graças. Um grande abraço, Deus abençoe você. Pedimos que em nossos corações encontrem sempre em Ti o nosso porto seguro, e mesmo em tempestades confiamos em Tua proteção. Mesmo contra os ventos, sigamos em Tua direção. Ó Pai, queremos servir-Te, pregar e viver o Teu reino, mostrar a todos que és a esperança deste mundo. Fortalece Teu povo, Senhor. Amém.